E ele não pede o controle de nada. Embora nós achamos e muitos acreditem em acasos, em destino, não existe acaso e destino. Existe um Criador e um regente por detrás de todo esse universo. E por detrás de toda a sua e a minha vida. Amém? Glórias a Deus. Como eu disse antes de ler os versículos que lemos, que esta palavra é conhecida. E você que frequenta a igreja há muito tempo, muitos já ouviu sobre esta passagem da palavra do Senhor. Há muito, penso eu, quero crer assim, já na sua leitura da palavra do Senhor, tu também já leu essa passagem da palavra do Senhor. O diálogo que o Senhor teve com essa mulher samaritana. Mas há um contexto por detrás disso. O Senhor, no capítulo 3, nós vemos o Senhor inaugurando o seu evangelismo pessoal daquele doutor da lei que o procurou de noite, Nicodemos, um homem instruído e conhecido da palavra do Senhor. E o próprio Cristo o evangelizou, né? E o próprio Cristo revelou a ele palavras que para ele foi imensamente loucura. Ele não compreendeu quando o Senhor Jesus disse a Nicodemos: olha, importa-te, Nicodemos, que tu tenhas que nascer de novo. E ele não entendeu a complexidade disso e retrucou ao Senhor Jesus dizendo: sendo eu já homem adulto, poderei eu voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Não é isso. Não é um homem já velho ter que voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Porque aquele que nasce do ventre, nasce da carne e do sangue, da vontade humana, do homem e da mulher. Mas você deve nascer da água e do Espírito. Água e do Espírito. Amém? Então todos nós que nascemos pela vontade de nossos pais. Do seu pai e de sua mãe. O Senhor Jesus, quando nasceu, foi da vontade de Deus Pai. Por isso que Ele é a semente da mulher. Eu e você somos a semente do homem. Porque nós somos concebidos através de nossas mães e dos nossos pais. Mas Jesus não é a semente do homem. É a semente da mulher. Bendita sois vós, mulheres, que trouxe ao mundo através do seu ventre o Salvador Jesus. Bendito é o fruto do seu ventre, pois não é vontade humana, mas foi a vontade de Deus, o Criador. E o Senhor explicando isso a Nicodemos, aleluia, a fama do Senhor correu. E nos diz a palavra aí no versículo 1, que nós lemos no capítulo 4, que quando os fariseus ouviram sobre o que Jesus fazia, batizava, e o texto enfatiza que embora Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram seus discípulos. Eram seus discípulos quem batizavam. Os seus discípulos, e faziam, a preocupação dos fariseus ele fazia mais discípulos do que João Batista, aquele que pregava no deserto. Preocupação muito grande dos doutores da lei, aqueles que detinham o entendimento. Então Jesus, pois ainda não era a hora dele, ele deixa geograficamente a Judeia e desce para a Galileia. E quando nós estudamos essa parte da palavra do Senhor, nós compreendemos que para sair da Judeia e ir para a Galileia, o caminho mais curto era passar por Samaria. Mas tem um mais aí, tem um contexto histórico por detrás disso, que nós lemos aqui, que os judeus e os samaritanos não se davam. Mas isso é um contexto histórico, que na época quando a Síria, o reino da Assíria, levou cativo o reino do norte, Israel, ele não tira todo o povo de lá. Ele tira parte, deixa parte e pega pessoas de outras localidades do reino e traz para habitar em Samaria, gerando aquilo que nós brasileiros conhecemos muito bem, a miscigenação, a mistura de raças. Então os judeus não consideravam os samaritanos como um judeus puro, de sangue puro. Era um povo misturado, um povo sincrético. Por quê? Porque várias culturas congregadas num lugar só, habitando num lugar só, cada um traz o seu costume de alimentação, o seu costume de vestimenta e o seu costume de culto. E estando na cidade de Samaria, conhecendo o Deus dos judeus, eles formam-se a sua forma de culto e adoram a Deus do jeito que eles entendem ali, não seguindo os preceitos da palavra do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor, glórias a Deus, que havia uma rixa entre esses dois povos, os samaritanos e os judeus. Porque Jerusalém, os judeus que habitavam em Jerusalém tinham o templo edificado por Salomão, e os samaritanos, a fim de que o seu povo não descesse a Jerusalém para adorar no templo, erigiu-se um templo no Monte de Gerizim, onde Abraão oferecia o seu filho Isaac. E tinha essa competição, todo esse histórico. Mas na história dos Macabeus nós vemos historicamente, não está registrado na Bíblia, mas os livros apócrifos, que ergueu um
guerreiro judeu e invadiu a Samaria e destruiu o templo. E os samaritanos ficaram muito bravos, acabou com o nosso templo. E da onde vem alimentando essa rincha, essa aversão entre judeus e samaritanos. Então um bom judeu, quando saia da Judéia para ir para a Galileia, não passava por Samaria de jeito maneira, como diz o mineiro, de jeito nenhum. Ele dava a volta pela lateral do Jordão. Mas nesta época que o Senhor Jesus está indo da Judéia e indo para a Galileia, era a época de cheia no Jordão. Mas o Senhor Jesus, Ele nos prova, o Senhor Deus, através de Jesus, Ele vem nos provando e quebrando toda a barreira de preceitos e preconceitos que havia entre os povos. Então o Senhor Jesus, Ele não veio erigir muros e separar os povos, Ele veio destruir essas barreiras. Embora nós vemos hoje ainda no meio do povo de Deus, ou o povo que é chamado pelo nome do Senhor, tendo preconceito um com o outro. Eu não vou na igreja X ou YZ, ou só vai ser salvo os irmãos da igreja B, ou não os irmãos da igreja C, e não ir com os irmãos mais ricos da comunidade, com os irmãos mais pobres, e olham torto e não cumprimenta. O Senhor Jesus não veio trazer separação, Ele veio trazer perdão, Ele veio trazer unidade. E Ele nos diz em sua palavra que só Ele é o cabeça, todo o resto abaixo deles, ou seja, nós no plural, somos corpo. O braço não anda sozinho sem o tronco, os dedos não andam sozinhos sem o braço, são todos conexos, interligados. Amém, meus irmãos? Isto é igreja, isto é corpo de Cristo. E o Senhor Jesus veio rompendo isso com a tradição. Qual? Sou judeu, estou passando por Samaria. E o Senhor Jesus entra no território samaritano. E já era a 6ª hora, como diz o versículo que nós lemos aí. Ele se assenta próximo à fonte de Jacó, ou o poço de Jacó. Jacó cavou ali. E seus discípulos vão para a cidade de Sicar. É a cidade dos ébrios. É a cidade das pessoas que vivem à margem da sociedade. O Senhor manda eles. Olha, judeus não bebiam água no mesmo copo que um samaritano colocou a mão, ou bebeu. Para os irmãos entenderem isso. E Jesus manda os seus discípulos, entra na cidade e compra comida. De samaritano de samaritano, compra comida. E está o Senhor Jesus sentado junto à fonte de Jacó, ao poço, ao meio-dia. De repente, vem uma mulher com um cântaro ou com um vaso, como você queira pensar aí, decidir, tirar água do poço. Não era comum, historicamente isso não era comum, uma mulher, apenas uma mulher sozinha, esta hora do dia, e sozinha no poço tirar água. Tem um contexto por detrás disso. Nós vemos isso. E o Senhor Jesus conhecia muito bem a vida daquela mulher, porque Ele era homem ali, estava cansado e se assentou, e estava com sede. Mas o mesmo Deus, Jesus, o homem que estava cansado, sentado junto ao poço de Jacó e com sede, não deixava de ser Deus, que conhece os pensamentos, o coração e a história de cada um, e conhecia os pensamentos, a história de vida daquela mulher. E é maravilhoso isso, glórias a Deus, porque aquela mulher se achega e o Senhor não joga na cara dela já o seu pecado. Fala, você é pecadora, como muitos pregam, vocês é pecador, tem que se arrepender e ir para o inferno. Não, se não se arrepender vai para o inferno, não é isso que o pessoal chega aí forte? Não, não é isso. Jesus não evangelizava assim. E se você conhece algum pastor que evangeliza assim, sinto muito, ele não é pastor, é qualquer outra coisa, mas não é pastor. E não conhece a palavra do Senhor. Mas o Senhor Jesus aborda a mulher numa posição de vulnerabilidade. Como? Dá-me de beber. Ele pede. Agora imagina, meus amados irmãos, em suas mentes, em seus corações, Deus, o Todo-Poderoso, pedindo para mim e para você, pecador. E a gente já conhece a história dessa mulher, uma adúltera, que as outras mulheres da cidade não queriam andar com ela, e ela ia para o poço sozinho, pedindo para aquela mulher, imunda aos olhos da sociedade. E ainda mais, homem e mulher naquela época não podia conversar, mas Jesus, sendo homem, Deus homem ali, pede para aquela mulher impura, que a sociedade apontava ao dedo, deixava ela à parte, pede a ela, dá-me de beber. Olha o Senhor Jesus quebrando. Agora, quem é eu e você para não perdoar? Quem é eu e você para apontar? Quem é eu e você para julgar? E nos diz o texto, versículo 8, versículo 9, disse a mulher samaritana. Aí ela já confronta o Senhor. Como? Sendo tu judeu, pede a beber a mim que sou mulher. Primeiro ponto. E o segundo ponto, samaritana, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10 aí. Respondeu-lhe Jesus.
Ora, mulher, se conheceres o dom de Deus. Vocês conhecem o dom de Deus aqui? Quem conhece o dom de Deus? Dom significa presente, graça, favor. Olha, mulher, se conhecesse o presente de Deus, era o próprio Cristo, o próprio dom de Deus. Ele era o próprio dom de Deus, o próprio presente de Deus. Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu me pediria, tu lhes pediria, e ele lhe daria água, não uma água comum, mas uma água viva. Versículo 11, disse mulher: Senhor, tens que tirá-lo do poço e é fundo, onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Como é que ele pode dar água viva, sendo que Jacó nos deu esse poço? Ela indaga ao Senhor Jesus aí, que bebeu ele próprio, o patriarca Jacó, seus filhos e seus animais. E respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, não somente não terá mais sede, mas a água que eu lhe der, nele nascerá uma fonte. Aí isso me remeteu à pregação de agosto da nossa irmã que pregou domingo passado aqui, que muitas vezes nós vemos na igreja pedir para o Senhor Jesus: me dá, os irmãos que estavam aqui vão lembrar, me dá, mas é ao contrário. Nós devemos ser canal de fonte, de jorrar, de dar e não pedir. E aqui abre-se, meus amados irmãos, a necessidade dos seres humanos que não têm a Jesus, que não conhecem a Jesus, que nascem e vivem a sua vida em procura de matar a sua sede, de preencher o seu interior com aquilo que ele bebe de noite, mas de manhã volta a ter sede, e ele busca de novo uma saciedade para a sua alma, saciando os desejos e inclinações da sua carne. Aquilo que Salomão fala, glórias a Deus, lá em Eclesiastes, que os olhos nunca se fartam, nunca cansa de ver, não é isso? Mas aquele que não conhece a Cristo, a fonte de água viva, aleluia, sempre está em busca de algo novo, sempre está em busca de saciar os seus desejos, sempre lhe falta uma coisa. E aqui o Senhor Jesus apresenta a esta mulher o que lhe falta. Era uma mulher religiosa, que conhecia muito bem. Os samaritanos aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco. Os outros mais 34 eles rejeitavam. Era só o Pentateuco e é isso. Por causa da briga, eles falavam que os demais livros era tudo invenção dos judeus. Então a briga era ferrenha. E o Senhor Jesus continua dizendo: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nela uma fonte que jorra para a vida eterna. Você já é essa fonte que jorra para a vida eterna? Ou ainda você está buscando água? Você já tem no seu interior essa fonte para oferecer? Ou ainda você está indo ao poço de Jacó buscar água e tornando a ter sede? O contraste aqui, meus irmãos, não é somente as pessoas que não conhecem a Jesus, mas aqui, no caso, a mulher conhecia muito bem a religião. Mas há pessoas dentro da igreja que vivem uma religião, vêm aos cultos, oram a Deus, faz campanhas aí, os que acreditam, faz votos, enfim, devolve seus dízimos, é um cristão exemplar, mas ainda tem sede, ainda não bebeu do verdadeiro Cristo. Por quê? Porque nele ainda há preconceitos, nela ainda há julgamentos. Ele olha ainda o seu próximo como inferior a si mesmo. Ele ainda olha para o seu próximo e não ama o seu próximo como a si mesmo. Nela ainda não há uma fonte que jorra para a vida eterna. E por isso ele torna e volta a ter sede, não se satisfaz, não é pleno de Jesus. E nos diz a palavra do Senhor, versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus. O Senhor muda totalmente o contexto. Tá, mulher, vou te dar essa água. Aí que o Senhor começa a confrontá-la: vai e chama o teu marido. Para essa água, para nós recebermos o nosso interior, essa fonte de água viva, nós devemos confrontar o nosso pecado, reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado e deixar o nosso pecado. E o Senhor diz à mulher: vai, chama o teu marido e vem para cá, e volte para cá, e venha cá, diz o texto. Nos diz a palavra do Senhor que ela não ficou brava, porque o Senhor soube abordar ela, não abordou ela já no seu pecado. Mas ela disse: Senhor, não tenho marido.
E abre um contexto, um parênteses aí na palavra do Senhor. Verdade. O Senhor já conseguiu o que queria dela, a confissão do seu pecado. Esse já é o seu sexto marido? Já tivesse 5, é o sexto marido, já tivesse 5 maridos. E o que tens agora não é o teu marido, ela era uma amante. O Senhor confronta a sociedade quando fala da união conjugal. As pessoas que casam, descasam, ou ainda casado, têm relacionamento extraconjugal, ou não é casado, mas moram juntos. Ela não era casada aqui, ela era amante. Ela não podia chamar o amante de marido. E o Senhor disse: bem, esse não é o seu marido, ela não é casada. Então, um confronto aqui. Disse a mulher: Senhor, depois que o Senhor revelou isso a ela, vejo que tu és profeta. Primeiro, no início do texto, nós vemos a mulher chamando Jesus de tu. Depois de judeu. Depois Senhor. E agora que o Senhor revelou-lhe a vida, profeta. É algo progressivo. Mas o Senhor não veio condenando. Não é por causa da situação dela, se ela vivia junto ou não, que o Senhor já acusou ela e não. O Senhor lhe oferece. O Senhor literalmente se humilha. Mulher, não me interessa quem você é. Dá-me de beber. Eu tenho sede. E diz o versículo que nós lemos: vejo, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela diz no versículo 10: tu é profeta, está sabendo de me explicar muito bem o que é isso. Olha, vocês judeus dizem que o lugar certo de adorar a Deus é em Jerusalém. Os nossos pais dizem que o lugar certo de adorar a Deus é aqui no Monte Gerizim, onde Abraão iria oferecer o seu filho. E o Senhor pega a samaritana daqui, pega os judeus de lá e fala: nenhum nem outro está certo. Não é em Jerusalém, não é em Gerizim, não é no templo Deus de Amor e nem no templo da Nazareno, não é no templo Deus de Amor Campinas ou no templo em São Paulo que deve se adorar a Deus. Não é lá em Jerusalém fazendo romaria para Israel, muito menos em Aparecida do Norte, ou no Vaticano, ou nos lugares santos que os homens erigiu por toda essa terra. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, é o jeito em que nós vivemos, uma vida de adoração. Os samaritanos adoravam a Deus em espírito, com alegria. E os judeus adoravam em verdade, porque eles conheciam e tinham toda a Torá, toda a Bíblia ali, conheciam muito bem. Mas faltava o espírito. Eles tinham a verdade, faltava ali o espírito. Os samaritanos tinham o espírito, a alegria, mas faltava ali a verdade. E muito, hoje em dia, falta exatamente esses dois componentes quando nós nos reunimos num lugar como esse para adorar a Deus. Falta estarmos em espírito. Os irmãos entenderam o que é espírito? O que é o espírito? O espírito é vida, é alegria. O Senhor pegou o barro, fez o homem e soprou nas suas narinas o fôlego, o espírito de vida. E aquele ser inanimado, o barro, começou a pular, a andar, a falar, eu e você. Vida, se movimentando. Um ser que grita, que pula, que se alegra. Isso é espírito. Nós adoramos a Deus em espírito, com alegria, com entusiasmo, com novidade de vida, ou apenas nos assentamos cruzando os braços e ficamos igual um objeto de decoração parado, faltando alegria no culto ao nosso culto a Deus. Conhecemos ritos e tradições e verdades como judeus, mas falta o espírito de vida, a alegria. Aquilo que o salmista Davi nos fala quando Davi trazia a arca e pulando de alegria, adorando ao Senhor. Nos falta isso, espírito de alegria no nosso culto a Deus e verdade. E você pode fazê-lo aqui no templo, nesse lugar que nós nos juntamos aqui, chamamos de templo. Você pode fazê-lo também em sua casa, porque é estes, e o texto nos diz aqui algo muito maravilhoso, é esses que Deus procura para adorá-lo. É isso que diz o texto? Amém? Sim ou não, meus irmãos? Vamos ver se prestaram atenção. O texto diz isso? É estes que Deus procura para o adorá-lo. Está escrito assim? O que está escrito? É esses que o Pai, Jesus falando, o Pai, algo íntimo, meus irmãos. Pai, o Senhor quebrando mais uma barreira. Não devemos olhar para Deus como um ser magnífico, Ele é, terrível e tremendo Ele é, mas Ele tira todos esses rótulos. E próprio Deus chama e diz à mulher, é esses que o Pai procura para o adorá-lo. Não procura lugar, forma, jeito, um povo ABC, mas é aqueles e aquelas que adoram em espírito e em verdade. O Pai procura a mim e a você para adorarmos assim. Glórias a Deus. Versículo 24. Porque em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em
verdade. E disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. E aqui o Senhor Jesus, amém, agora eu me revelo. Eu sou esse que te fala, mulher. O Senhor se revelou a ela: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Isso foi progressivo. Quando chegou nesse ponto, a mulher creu, a adúltera, a que ia para o poço sozinha, deixou o cântaro, diz o texto bíblico, e foi para a cidade. A adúltera desprezada virou uma evangelista, e ela falou: venham ver aquele que revelou tudo sobre mim. E os seus patrícios, cidadãos de Samaria, creram nela. Mas era uma mulher para se crer. Mas olha a vida dela. Mas quando o Senhor Jesus chega na vida dele e daquela, não importa o que ele e ela fez ou deixou de fazer, aleluia, quando a fonte começa a jorrar, aqueles que estão sede vê a água. Diz a palavra do Senhor Jesus aqui no mesmo livro de João, glórias a Deus, que o Senhor Jesus levantou no último dia da festa e disse: quem tem sede, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. É ir a Cristo, meus amados irmãos. Não ir, glórias a Deus, aonde há movimentos, pastores muito usados, mas vai a Cristo. O Senhor não colocou nenhuma barreira, ao contrário, Ele abriu portas. Aleluia, o Senhor Jesus não falou: se você achar o caminho, trilha por ele, que você vai passar por uma porta e vai achar Deus. Mas o Senhor Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Mas será que estou seguindo a verdade? Ele diz: eu sou a verdade. Mas eu vou achar a vida no final desse caminho? Eu sou a vida. É tudo Cristo, tudo Cristo, tudo Cristo. Amém, meus irmãos? Que não seja mais um ano de busca, esse que está entrando aí, atrás de cisternas rotas, como diz lá o profeta Jeremias, abandonando a fonte da água da vida, o Senhor, indo atrás de cisternas. Mas volte para a fonte, volte para Cristo, e no seu interior fluirão águas vivas, que jorram para a vida, não somente aqui, mas para a vida eterna. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos.